Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da nossa formação catequética, formação cristã. E hoje nós vamos trabalhar um contexto bem próximo da liturgia, lógico, trazendo aí presença do contexto da iniciação à vida cristã, que é o que nós estamos refletindo já há um bom tempo, e vamos dar continuidade a esse tema da iniciação. E hoje nós vamos falar sobre a formação à vida cristã, mas dentro do seu contexto de mística, de liturgia e também de mistagogia. Bom, vamos lá então? Diante da realidade que vivemos e que estamos vivendo, somos chamados a olhar para as origens do cristianismo, fazer esse regresso às primeiras comunidades e buscar novos caminhos, novas metodologias, para que a catequese, a evangelização, possa redescobrir o grande valor, a importância do catecumenato. Como já vem há vários vídeos falando sobre isso, é muito bom voltar a essas origens do cristianismo e rever esse conceito do catecumenato. E deixar bem claro que quando nós falamos de catecumenato, não estou me referindo ao movimento do catecumenato. Ele tem o seu valor, tem a sua importância dentro da igreja. Mas aqui nós estamos falando do catecumenato como processo de evangelização das primeiras comunidades cristãs. Então nós regressamos a esse processo de evangelização às primeiras comunidades. Lógico que o movimento catecumenato tem seus elementos aí também presentes, como nós também temos esses elementos presentes no processo da evangelização, tá? Mas já bem claro que nós não estamos falando do movimento do catecumenato, mas sim do processo catecumenal da nossa vivência de evangelização. Então, redescobrir nas primeiras comunidades esse processo catecumenal de evangelização. E aí, a partir desse contexto, desse redescobrimento, então, responder às necessidades, da nossa época nesse processo de evangelização. Porque o catecumenato, lá nas primeiras comunidades, respondeu também às suas necessidades até o século IV, do século II ao século IV. Então, esse processo de evangelização respondeu àquela época. Então, nós precisamos hoje redescobrir esta origem do cristianismo e também trazer para o nosso tempo, para que nós possamos, então, também encontrar respostas para o nosso processo de evangelização. Tá? E, junto com esse redescobrir o processo catecumenal na nossa vivência cristã, nós encontramos muitos termos que às vezes nós ficamos nos perguntando o que significa isso, qual é o contexto disso dentro desse processo, porque surgiu muito essas palavras: iniciação, processo, introdutores, etapas, tempo, mística, querigma e mistagogia. Para uns, sim, o termo é muito claro, mas com certeza para muitos o termo se torna desconhecido. É preciso, diante desses inúmeros termos que eu acabei de falar agora há pouco, é preciso redescobrir que a catequese ela está a serviço da iniciação à vida cristã. E as necessidades de hoje exigem de nós uma profunda experiência mistagógica, como meio que possa nos conduzir para a vivência do mistério da fé. E principalmente ao encontro com Jesus Cristo. E ao mesmo tempo celebrá-lo dentro de uma mística para testemunhar a graça do Cristo como discípulos e discípulas. Então, é preciso mergulhar nesse mistério da fé, fazer esse encontro pessoal com Jesus Cristo, ao mesmo tempo celebrar com a mística que nos torna testemunha e discípulos. E a liturgia, ela nos ajuda a trilhar esse caminho. Porque ao celebrar a fé, percebemos que Deus, ele vem ao nosso encontro. E através dos ritos, sinais,
símbolos que os sacramentos nos proporcionam, podemos vivenciar um encontro que transforma, um encontro que edifica e também dignifica, né? A nossa fé, a nossa vida, o nosso testemunho. Então é preciso ter consciência do que é celebrado. Ou seja, é preciso adesão ao projeto de salvação que nós celebramos. E é preciso nos educar para celebrar. E celebrar bem. Porque quando nós entendemos a consciência daquilo que nós estamos celebrando, quando nós aderimos a esse projeto de salvação contido na celebração, na liturgia, e quando nos educamos para aquilo que celebramos, com certeza nós deixamos ser transformado interiormente por cada liturgia que nós vivenciamos. Tá? Então é preciso ter esse processo educativo para aquilo que nós celebramos. Porque às vezes nós participamos de um sacramento do batismo, participamos do sacramento da Eucaristia, da confirmação, até do sacramento penitencial, e às vezes nós apenas ouvimos e vemos o rito, mas nós não mergulhamos dentro desse mistério. Às vezes, quantas vezes nós ouvimos os nossos irmãos dizer assim, eu entrei na missa de um jeito e saí pior. Dói no coração quando nós ouvimos isso, não dói? Porque a pessoa não se permitiu viver aquele momento. Então, quando eu vou à missa, quando eu vou participar do sacramento do batismo, quando eu vou vivenciar o sacramento da Eucaristia, quando eu vou vivenciar o sacramento da confirmação, quando eu vou vivenciar o sacramento da penitência, eu tenho que me deixar ser envolvido por esse mistério, por aquilo que está sendo celebrado. E não só ouvir e ver, mas sentir, falar, dialogar com Deus. Isso é muito importante, porque a liturgia, ela é fonte de vida cristã. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos enriquece. Então, por isso, é importante entender aquilo que nós celebramos, é importante viver aquilo que nós celebramos. Então, a partir disso, vamos entender o que significa mística, o que significa liturgia, o que significa mistagogia. Porque isso faz parte da nossa liturgia. Isso faz parte do contexto da iniciação à vida cristã. O que é a mística? É a pessoa que faz um encontro pessoal com Jesus Cristo por meio da sua fé e age a partir desta experiência. Ou seja, é testemunhar esse encontro pessoal com Jesus Cristo. E a partir daí construir um caminho que possibilite também o encontro com outras pessoas que serão motivadas pelo seu testemunho. A mística é a aceitação do mistério. É o encontro com a palavra. É o encontro com o Filho, com o Espírito Santo, na graça do Pai. Ou seja, a pessoa que vivencia esse processo se torna um só com Deus. Ou seja, o discípulo, a testemunha de Cristo que vivencia esse processo, se torna um só com Deus. E o mistério faz essa união íntima com Cristo através do mistério que estamos celebrando e do qual é vivido nos sacramentos. Então, a pessoa cultiva a sua mística a partir do momento que ela vai se envolvendo com aquilo que é celebrado. Deixar ser transformado. Deixar ser edificado espiritualmente. Tá bom? Liturgia. O que é a liturgia? De maneira bem simples, concisa, porque se vamos falar que é liturgia, ou seja, seria assunto para inúmeras formações, tá? Hoje aqui só um resumo do resumo, bem simplificado, para podermos ter uma noção básica, tá certo? Liturgia é a vivência em comunidade. É uma relação sagrada entre Deus e o seu povo. É a celebração do mistério pascal de Cristo no hoje da nossa história. Ou seja, liturgia é fazer memória. Não é contar história.
é fazer memória. E fazer memória é tornar presente. Quando participamos da Eucaristia, aquele momento é único. Eu não estou apenas lembrando como Cristo fez, eu estou vivendo. É o agora, o hoje, na nossa história. Então, liturgia é fazer serviço ao povo, é servir o povo, prestar serviço para o bem comum. A liturgia não é só massagear o meu ego, mas é servir. Liturgia é serviço. Somos chamados a servir para o bem comum. É ação, é participação que requer consciência, pertença àquilo que está sendo celebrado. Tá? Então, é muito importante ter esses princípios, que é ter consciência daquilo que está sendo celebrado, é participação. Eu vou assistir a missa. Não, nós não vamos assistir missa. Missa eu assisto na televisão. Na comunidade eu participo. Eu vou participar do mistério celebrado. Então, liturgia é participação. A liturgia tem seu caráter simbólico, ritual, com sinais, gestos, símbolos que falam por si e não precisam ser explicados verbalmente. É preciso, diante dos ritos celebrados, ter abertura para o Espírito Santo, para que a nossa realidade seja tocada, nossa vida seja tocada. E assim, a atitude de escuta da palavra possa nos ajudar a criar esta intimidade com o Pai a partir de Jesus Cristo, com a comunidade a qual eu pertenço. Então a liturgia, vivenciar a liturgia é também criar uma identidade à comunidade a qual eu pertenço. É ter também esse sentimento de pertença. Eu pertenço a essa comunidade orante. Eu pertenço a essa comunidade que celebra a vida e que celebra a fé. Então vamos recordar que liturgia é um serviço para o bem comum, que requer consciência, pertença, ao que está sendo celebrado. E que a liturgia ela tem um caráter simbólico ritual, com sinais, gestos e símbolos, que não precisam ser explicados. Eles por si só falam. Eles por si só revelam o mistério que está sendo celebrado. Certo? E vamos entender então mistagogia. O que é isto, mistagogia? Ou seja, mistagogia é o conhecimento do mistério contido nas Sagradas Escrituras e conhecimento do mistério celebrado na liturgia. Então, mistagogia é conduzir para dentro do mistério que está sendo celebrado. E quando eu adentro a esse mistério que está sendo celebrado, quando eu me aprofundo nesse mistério que está sendo celebrado, então eu desenvolvo aquilo que eu falei no início, que é a minha mística. Ou seja, ao introduzir neste mistério, eu vou fazendo esse encontro pessoal com Jesus Cristo e ao mesmo tempo vou me unindo a Ele neste mistério. Então, para ser cristão, não basta ter conhecimento intelectual de Cristo e de sua proposta. Eu posso ter a teoria. Para ser um bom cristão, uma boa cristã, é necessário, antes de tudo, ter essa adesão pessoal por Jesus Cristo. É se propor a segui-lo, a estar no seu caminho, se alimentar da boa nova e ao mesmo tempo dar o alimento àqueles que necessitam. Isto é mistagogia. Eu mergulho no mistério, eu me alimento daquilo e ao mesmo tempo depois eu ofereço daquilo que eu estou cheio, preenchido. Tá? Então a vivência da mistagogia não se constrói também da noite para o dia, mas é um longo processo.
Ou seja, a cada sinal, a cada rito, a cada palavra, pode se tornar um momento de descoberta, momento de pertença, da qual Deus vai me revelando a sua bondade, a sua misericórdia e seu amor. Ou seja, quanto mais eu mergulho no mistério de Deus, mais eu vou tendo esse sentimento de que eu estou sendo cada vez mais acolhido por Deus, e esse Deus da vida me dá sentido à minha vida. Me dá sentido à dimensão de pertença. Eu pertenço a esta comunidade de fé. Eu pertenço à comunidade dos filhos de Deus. Então, celebrar a mística, a mistagogia, a liturgia é cada vez mais ir mergulhando dentro desse mistério. E as nossas reuniões pastorais, nossas reuniões, nossos encontros, os movimentos, os nossos encontros catequéticos têm que nos possibilitar vivenciar esta liturgia. E juntos, como igreja, nas nossas celebrações eucarísticas, ou seja, ter esse sentimento de que esta comunidade de fé me enriquece, me ajuda a viver e dar sentido à minha vida. Nós não podemos olhar para as celebrações, para a liturgia, como assim, eu entrei de um jeito e saí pior. Não, pelo contrário. Eu entrei vazio e saí cheio da graça de Deus. E nós precisamos ter essa consciência. E as nossas formações, os nossos momentos de orações, seja em casa, seja nos nossos grupos de pastorais e movimentos, seja na catequese, tem que nos possibilitar essa compreensão litúrgica, mistagógica da nossa fé. Isso é processo de iniciação à vida cristã. Ter esse sentimento de participação, de envolvimento, de encontro, sentir um só com Deus. Tá certo? Então, se você participar de uma Eucaristia, de um batismo, de um sacramento, não olhe apenas com os olhos humanos, mas olha aquele rito, aquela celebração com os olhos de Deus. Perceba o mistério ali contido. Perceba o envolvimento. Perceba cada oração, cada gesto, cada palavra que ajuda no nosso enriquecimento da fé e ajuda a sentir a nossa vida. Tá bom? Então, ao participar de um sacramento, olhe com os olhos da fé e com os olhos do coração. Amém? Amado irmão, amada irmã, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.